E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo de forma gratuita e exclusiva todos os jogos do campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo muito completo que você encontra tudo que envolve esse universo do futebol. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Nas últimas horas a gente teve a entrevista do Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, que falou que o clube vai sim quitar o transfer ban antes da estreia do Campeonato Mineiro. Ele até citou, né? O transfer ban será pago nos próximos dias ou nas próximas horas. Já se passaram aproximadamente 24 horas dessa entrevista. Até o momento a situação não foi resolvida. O Cruzeiro ainda não pode utilizar os jogadores contratados. Mas até quando a gente considera todas as modificações que o Cruzeiro está fazendo no elenco, provavelmente vão quitar o transfer ban, vão fazer algum tipo de negociação e os caras estarão à disposição para a estreia do Campeonato Mineiro, que já é no meio da próxima semana, Cruzeiro e o RT lá no Independência. Um dos atletas que aguarda para poder estrear pelo Cruzeiro é o goleiro Rafael Cabral, que deu entrevista coletiva nesta sexta-feira. Ele disse que veio construir a própria história e não ser o substituto do Fábio, goleiro que ele disse inclusive ser fã, que não sente pressão por chegar ao Cruzeiro, mas vê como uma oportunidade e uma honra vestir a camisa do nosso clube. Tá começando a chover nesse momento, talvez vaze alguma coisa no áudio, mas eu achei muito legal a entrevista do Rafael Cabral. Ele parece ser um cara muito bem preparado, muito bem assessorado, né? Inclusive citou nomes aí de goleiros históricos aqui do Cruzeiro. Ele fez muito bem o dever de casa. Inclusive, quem tiver a curiosidade, a entrevista tá disponível no canal do Cruzeiro Oficial aqui no YouTube, tá? É uma entrevista bem bacana e eu espero que o Rafael consiga mostrar dentro de campo a mesma desenvoltura que ele mostrou frente aos microfones, né? É um goleiro que já mostrou qualidade, especialmente no período de Santos, na Europa oscilou bastante e chega ao Cruzeiro e é interessante ele falar que não sente a pressão, porque a pressão de substituição do Fábio, ela é uma realidade, a torcida do Cruzeiro certamente vai ficar um pouco assim, como eu posso dizer, ressabiada num primeiro momento, né? Mas se o Rafael conseguir entrar, jogar bem rapidamente, eu acho que ele vai ganhar a confiança da torcida também, porque é um goleiro que tem potencial para ser esse camisa 1. Inclusive o Gabriel Brazão ainda não assinou o contrato com o Cruzeiro, né? A outra opção pro gol, um cara que vem para disputar com o Rafael, mas segundo informações lá da Rádio Itatiaia, tá tudo certo, já chegou a documentação da Inter de Milão. É possível que nessa sexta-feira, ainda ao mais tardar no início da próxima semana, esteja tudo devidamente regulamentado para o Gabriel Brazão disputar a posição aí com o Rafael para a gente ver quem será o nosso goleiro. Eu imagino que como o Rafael chegou mais experiente e tudo mais, ele chega como titular, mas o Gabriel Brazão é também uma alternativa. Coisa que o Lucas França não será mais. Por informações da Rádio Itatiaia, o goleiro está acertando a rescisão do contrato que iria até o fim de 2023. O Lucas voltou depois de se recuperar da Covid essa semana, estava treinando e foi liberado. Eu já falei isso em outras oportunidades, acho que o Lucas França é sim um bom goleiro, pelo que vi dele jogando principalmente na base do Cruzeiro, mas é fato que nas últimas temporadas ele não teve muita oportunidade. Aqui no Cruzeiro nenhum goleiro tinha oportunidade, porque o Fábio sempre foi titular absoluto, né, tirando o momento que esteve lesionado e lá atrás jogou o Rafael. Durante o empréstimo no Ceará também não dava para ele ser titular, o Ceará já tinha goleiro renomado e ele foi realmente para ser reserva, e lá no futebol português ele também jogou muito pouco. Acredito que rapidamente o Lucas vai se colocar em outro time, teve até proposta do Santa Cruz há poucas semanas atrás, né? Acabou não havendo um acerto entre as partes e ele seguiu no Cruzeiro, mas imagino que o Lucas França rapidamente vai se acertar em outro clube e vejo um potencial muito grande de acontecer com ele o que aconteceu com o Georgimi, por exemplo, né? Um goleiro que também tinha se destacado na base do Cruzeiro, mostrado qualidade, não teve oportunidade, acabou saindo daqui sendo dispensado e hoje o Georgimi está muito bem lá no Vila Nova, inclusive fez uma ótima Série B na última temporada. Grande parte da torcida do Cruzeiro pegava muito no pé do Lucas França de uma forma desproporcional, na minha opinião, porque de fato ele cometeu duas falhas. Uma falha contra o CRB na última temporada e uma falha contra a Ponte Preta lá na temporada 2020. Isso é fato, aconteceu, como o Fábio também cometeu inúmeras falhas, né? E não é por isso que se tornou um goleiro ruim. Mas enfim, Lucas França então está acertando a rescisão com o Cruzeiro, que seja muito feliz aí na sequência de carreira e que o Cruzeiro se vire muito bem com as
as opções que temos por aqui, que hoje são então o Rafael, o Gabriel Brazão e o Denis, que deve ser o terceiro goleiro. Outro jogador que não deve ficar no Cruzeiro é o volante Henrique. Pelo que explicou o Pedro Martins, o Henrique é um dos atletas que não terá o contrato repassado para a SAF. No momento ele segue vinculado então ao Cruzeiro Associação, digamos assim, e não pode ser dispensado porque ele está se recuperando de lesão. E eu acho interessante que sempre que aparece alguma notícia referente ao Henrique, as pessoas acabam se dividindo muito até nas redes sociais, tipo assim, é ídolo, não é ídolo? O que o Henrique fez na história? Foi ingrato de sair do clube? Eu acho que tudo isso, gente, não é a discussão principal aqui. A questão é, o Henrique hoje é um atleta que pode ajudar tecnicamente o Cruzeiro? Pra mim, não, tá? Mesmo que ele estiver muito bem fisicamente, porque lá em 2019, que ele não tinha problema físico, ele não estava jogando porcaria nenhuma. Ah, mas você não acha que ele poderia ajudar como uma liderança? Não, ele não poderia ajudar. Em 2019 ele estava aqui, ele não ajudou como uma liderança, a gente foi rebaixado. Em 2020 ele estava aqui também, né? Ele foi pro Fluminense, voltou, não ajudou como liderança pra gente brigar pelo acesso. Então, na minha opinião, a trajetória do Henrique com a camisa do Cruzeiro já deveria ter terminado. Ela não pode ser encerrada nesse momento, porque ele precisa se recuperar da lesão. O clube não pode mandar um jogador embora enquanto ele está, digamos assim, com um acidente de trabalho. Mas eu não acho que a gente precisa também ficar xingando o Henrique, dizendo que a história que ele construiu lá atrás pelo Cruzeiro não vale nada. A questão não é essa, tá? O Henrique foi um jogador importante pro Cruzeiro, ajudou bastante dentro de campo, inclusive na conquista de 2014, ele foi um dos principais jogadores. 2013 ele mal jogou, era um reserva, mas 2014 ele ganhou a posição do Newton e jogou bola pra cacete. Até 2017, 2018 também foi muito importante nas conquistas de Copa do Brasil. A história dele tá escrita, mas o futuro do Henrique no Cruzeiro, na minha opinião, não tem que acontecer. E um fantasma que apareceu nessa sexta-feira foi Marquinhos Gabriel. O meia acionou o Cruzeiro na Justiça do Trabalho, cobrando uma dívida superior a 5.600.000 reais, referentes a fundo de garantia e ao acordo de rescisão contratual que não foi cumprido pelo clube. Marquinhos Gabriel, que notoriamente tem um ótimo empresário, né, tá sempre se recolocando em um clube importante, vamos ver, deve ter também aí bons advogados. Mas brincadeiras à parte, o cara tinha um contrato com o Cruzeiro, foi feito ali um acordo para rescisão, o Cruzeiro não pagou, uma hora vai ter que pagar, isso aí é fato. Até porque os jogadores de futebol não assinam contratos dizendo, se eu jogar bem eu vou receber, se eu jogar mal vocês não precisam me pagar. A coisa não funciona dessa forma, por mais que talvez seria até bom se acontecesse, né, se os contratos fossem mais baseados em produtividade. Mas não é assim que acontece, se o Cruzeiro tá devendo, uma hora vai pagar, e essa é certamente mais uma das dívidas que vai ser discutida na justiça, quando baterem um martelo ali ou as partes fizerem um acordo, né, como é que isso aí vai ter que ser pago, é uma das dívidas que vão lá para aquele acordo da associação, né, que tem que ser pagas aí num prazo de até 10 anos. E sobre contratação, o Samuel Venâncio da Itatiaia falou sobre Carlos Auski. O River Plate quer vender o atleta e está pedindo $1,5 milhão, quantia que o Cruzeiro não está disposto a pagar. O nosso clube fez uma contraproposta que seria um empréstimo com obrigação de compra em caso de acesso, que o River também não está querendo fazer. Essa alternativa aí de um empréstimo com obrigação de compra caso o time suba de divisão, ou talvez você pode condicionar isso até ao desempenho do próprio atleta, me parece uma questão interessante para o Cruzeiro. Para o River nem tanto, até considerando que o Auski está entrando no seu último ano de contrato e eles querem fazer alguma grana com ele agora. Até porque, se eles forem emprestar o jogador para o Cruzeiro, é prudente que eles renovem o contrato dele também por uma temporada. Para quê? Para que não dê no final do ano e o Cruzeiro ou qualquer outro clube negocie diretamente com o atleta e o contrate sem custos, né? É um jogador que, como eu falei em outro vídeo essa semana, não vi nada de especial nele, não faria nenhuma loucura pela sua contratação, mas se for possível trazer no empréstimo, acho uma aposta válida. Até porque quando a gente coloca no campinho todos os jogadores do Cruzeiro, digamos assim, o único setor que parece que a gente está com problemas e não estamos bem servidos, realmente é nessa questão dos atacantes de lado. Vamos aguardar então que nas próximas semanas deve chegar o Auski ou qualquer outro jogador para o setor. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!